pessoal, aqui é a Flavinha do canal e posso te secretar lá no YouTube e aqui no Quai, né, Flávia Ribeiro. E hoje eu vou dar uma dica e um pensamento da semana, apesar de eu querer fazer isso toda segunda-feira, às vezes pela correria do trabalho eu acabo não tendo uma disposição para gravar. Mas vamos lá, né? É, a gente sabe que nesse final de semana, né, o assassino da Daniela Pérez veio a falecer de um infarto. Enfim, né, é a sina, né, enfim, é a sina de todos nós um dia partirmos daqui, né? Ele era um pastor, né, estava aí fazendo a obra na igreja da Lagoinha, né? E desde que eu fiquei, né, fico sabendo, né, do caso da Daniela Pérez, na época eu tinha 7 anos. Eu fiquei impactada. Hoje também eu consumo bastante essas questões de situações criminais, sabe? Né? Pra gente entender até onde vai, né? A maldade humana, né? Como que a gente se protege de pessoas que aparentemente parecem ser pessoas legais e agradáveis e no final nós acabamos, né, caindo numa emboscada. Então a gente tem que ter nessa vida muita prudência, né, e uma base de leitura para lidar com determinadas pessoas, né? Ou porque são psicopatas, ou porque às vezes ela tem algum problema, sei lá, ela é narcisista, enfim, né? É sempre lidar com pessoas e ter cautela e prudência. E, enfim, ele faleceu, né? Ok, né? Foi dado aí o comunicado pelo pastor Valadão, daquele jeito mineiro. Muita gente achou que ele estava dando risada da situação, sei lá. Mas é o jeito que que mineiros às vezes falam. Eles falam com muita calma, né? E para nós que de repente somos paulistas, né? A gente é mais acelerado. Eu acho calma demais, né? Mas enfim, é o jeito do pastor Valadão. Ele sempre falou dessa forma. E ah, e aí ele diz, né, que o Guilherme, né, enfim, o cara lá, pagou todinha a pena. Não, ele nunca pagou todinha a pena. Isso é uma pessoa que já acompanhou todo esse cenário, assim, né, ao longo dos anos, né, com 7 anos, né, nós crianças, eu fiquei chocada com aquilo também. E não entendi, eu falei, nossa, um cara matou uma atriz de novela, né? Enfim, e aí depois, ao longo dos anos, sim, né? Era um dos casos criminais que eu gostava de acompanhar qual seria o desfecho e talvez e analisar também o que ambas as partes diziam. Claro que naquela época, né, ficava mais uma versão do que a mídia gostava de vender e propagar, né? Que fosse a favor da gente consumir com avidez o caso. Mas com esse último documentário que a Glória Pérez, né, brilhantemente, né, fez ah, nesses meses aí, né, do Pacto Brutal, depois de ter assistido muitas e muitas resenhas, né, do pessoal fazendo contando, né, em alguns canais aí eu lembro que eu tinha escrito para uma das que a Joyce Rodrigues, que era com o documentário muita coisa ia vir à tona e de fato comprobatória sobre o caso, porque a gente vivia muito daquilo que a mídia estava falando e coisas de processos, né? Em alguns processos é claro que, né, a mídia não pode saber porque ela acaba invalidando o rito do processo. E o caso da Daniela Pérez é bem é, envolve muitas coisas, nuances. Eu recomendo que vocês assistam o documentário. Infelizmente eu ainda não pude assistir, mas quem assistiu falou pra mim os spoilers, então foi terrível, né? E aí vem a cidadã aqui, né, a viúva do assassino, falar o seguinte, que, ok, ela tá abalada, que no mundo dela, né, ele era um cara importante, só que é de deixar eu como cristã ao mesmo tempo irritada e envergonhada, porque quando o assassino, né, ele se converteu,
Primeiro que quando nós, né, os verdadeiros cristãos se convertem, existe uma coisa chamada fruto de arrependimento. E tem obras desse fruto de arrependimento, né? A pessoa a quem a gente, né, fez o mal, né, que a gente, né, entendeu que nós fomos lá, nós prejudicamos, nós destruímos, nós na nossa maldade, na nossa natureza humana, a gente tem que chegar até a pessoa e pedir o perdão. Olha, né, eu peço perdão, enfim, né? Coisa que, desde ao que parece, né, o moço aí, ele se converteu há 15 anos atrás, e há 15 anos atrás ele não teve essa atitude, tá? Aí ele veio ter, né? Agora, agora que houve o documentário, que claro, ele queria ter participado e foi um absurdo, né? Algumas notas que saíram na imprensa, ele queria, né, aparecer e, não, né, e era o momento da Glória, né, né, no caso, homenagear a filha dela, né, provando coisas que foram ditas na época, né. Eu lembro que eu assisti dois podcasts, inclusive, do Raul Gazola, que foi ex-marido, é viúvo, né, da Daniela Pérez, e em um deles ainda tinha gente maldosa falando assim que, né, enfim, falando que, ah não, né, ela morreu, sabe, aquele velho preconceito de uma mulher que era talentosa, que brilhava, né, ela era uma dançarina exímia, é, e tava, assim, tava aí quase virando uma revelação, seria uma revelação, inclusive, né, de artista. E aí falaram que tinham, aliás, vendia-se isso como se ela e o fulano aí tinham um caso, e não era verdade, né? Nossa, aquilo me chocou muito, assim, né, na época, como todo mundo da época, né? Ficou estarrecido, né, da crueldade. Então, a fulana aí, a viúva do mocinho, né? Eu vou falar isso porque, né, não vou ela vem dizer que, olha, vocês estão destilando coisas de ódio contra ele, né? Eu sei que tem gente que exagera, né, dos dois, né? Vamos assim dizer que era só deixar correr e não falar nada, né? Mas muito me preocupa uma membra de uma igreja que no meio da dor ainda tem tempo para falar da forma com a qual ela disse, ele morreu feliz, né? Mais uma vez cutucando, né, uma família, né, da Daniela Pérez, que foi durante 30 anos ignorada, né, tipo, ela vem falar, ele morreu feliz, ele morreu sem dor, a Dani morreu com muita dor. Aliás, a Dani ficou inconsciente, recebendo golpes, né, enquanto o coração dela ficava exposto, enquanto o dele, né, só, enfim, teve um infarto fulminante aí. Ela depois fala que todo mundo vai pagar, né? Vai pagar o quê, querida? Tá? O que o seu namorado, o seu maridinho, aliás, né? Meu amor, o cara já tava já na segunda leva. Ele casou primeiro com a outra lá que ajudou a fazer aquela coisa horrível. Depois ele casou com uma outra que já deu um alerta de como era o comportamento dele. E você tá lá esperando na terceira fila, sabe? Então são coisas, gente, que envergonham, né? Ela tá chorando porque agora ela é viúva, e o Raul Gazola, que até hoje, quem assistiu o documentário, né, o podcast, você vai ver que para ele, né, ele ficou tão impactado, né, ficou tão afetado com isso, que ele também, né, por duas vezes aí, no podcast ele fala como ele quase infartou, porque você leva um baque, uma coisa, um trauma desse tão sério que ele até diz, olha, no início eu não consegui, a gente aguenta, né? E se vocês forem ver as questões do documentário, o que muita gente que é testemunha, né, que viu, assim, por exemplo, quando foi o dia do enterro da Daniela Pérez, o pessoal falou que foi conturbado,
ele mesmo numa sessão assim de, nossa, de desespero, ele acaba, né, quebrando algumas coisas lá da capela, de tanto desespero, foi muito triste, sabe? Isso eu falo por sentir empatia, né? Que eu acho que está faltando em algumas, sei lá, organizações cristãs que não estão vendo isso. Então a menina vai, ela solta esse tipo de coisa aqui na rede social, falando coisas que, mas foi há 30 anos atrás, não interessa, tem uma mãe, tem um marido, tem primos, tem todos os parentes dessa vítima há 30 anos sofrendo, e há 30 anos aguentando algumas coisas que o fulano assassino falava em mídia, né, enrolando muito o repórter, né, enfim, mas ele nunca falou de verdade o que foi que aconteceu. E eu acho que validaria, né, a regeneração dele se ele tivesse feito isso. Então hoje de manhã também acabei de ver também na rede vizinha, tá lá para todo mundo ver, né? Esse vídeo eu consegui porque estava aqui na plataforma do Quai, então eu baixei. Não sei se eu vou ter problemas com isso, mas vamos tentar, né? Vou tentar publicar porque é um absurdo. Eu acho que é a segunda ou a terceira vez que essa mulher vem a público defender. Meu amor, se você casou com, né? Quando a gente vai se casar ou, né? Ou tá em relacionamento com alguém, nós somos, assim, digamos assim, responsáveis também pelo aquilo que a pessoa está fazendo, porque estamos caminhando com essa pessoa. E durante esses 6 anos, Fia, se você tivesse, né, entendimento de empatia, você teria dito uma vez para ele, olha, você não acha que deveria, de uma certa forma, né, contar o que aconteceu, né, fazer o seu fruto de arrependimento de ir lá, confessar o que de fato aconteceu e pedir desculpas antes de um documentário comprobatório daquele que foi feito, né, que foi para defender sim a honra de uma atriz que meu, né, foi assassinada por ganância, tá? Do seu maridinho aí, né, seu maridinho. E, e aí ela fica, né, toda chorosa, ela aparece, é coisa desnecessária. E é uma coisa que eu falo, né, nós temos que, a igreja é nosso corpo de Cristo, né, a igreja somos nós, né, a gente tem que parar um pouco dessa questão de, olha, eu vou pro templo, você pode até ir pro templo, né, eu nunca entendi direito, né, infelizmente, porque que a Lagoinha recebeu esse cara, assim, tudo bem, para ser um membro ainda. Agora, pastor, gente, pastor, se fosse um ajudante, inclusive, podia estar ajudando, fazendo aquela questão dos presos, como o pastor Valadão fala, né? Mas ordenar a pastor, gente, né? Durante anos, assim, que eu convivi em igrejas, é aquela coisa, você vê gente na liderança, e isso eu também puxo para empresas também. A galera que é líder, que exige de você uma coisa, mas ela não é exemplo naquilo que ela exige. Ela já perde credibilidade aí. Fiquem espertos com isso, tá? A gente é líder, a gente tem que ser exemplo, né? A Bíblia fala que nós temos que ser pessoas irrepreensíveis. Então, se eu não tratar os meus liderados com empatia, né, eu, eu não posso cobrar deles empatia depois que eles façam com, né, na linha de frente com algum cliente, sabe? E quando eu vejo também que tem chefe meu que olha assim, age de uma forma que eu fico meio desconfiada, beleza, estrategicamente eu vou para um chefe mais humano que possa me orientar. Ou eu vou atrás por mim, né? Por mim mesma, né? Se esforçando para que você apresente os seus resultados comprobatórios, para depois não chegar lá, deu coisa errada numa gestão e a pessoa ficar te culpando pela ineficiência dela. Então fiquem espertos. Nós temos que ficar espertos, nós temos que ser pessoas prudentes. E aí, no caso dessa mulher, é de lamentar, né? Pra gente pensar essa semana, apesar da semana já tá acabando, né? Hoje tô gravando o vídeo na quinta-feira, mas eu fiquei extremamente. Ai, gente, que vergonha, né? Aí, ao que parece, ela encerrou a sua conta social. Obrigado. Se tem uma coisa que nos últimos dias a gente não tá precisando é de gente
passando informações, né, ou às vezes não falando coisas que edifiquem uns aos outros, né? E nessa questão, né, assim, ninguém, né, inclusive a Bárbara Ferrante, que é prima, né, da Daniela Pérez, né, eu falei, né, que ela mandou um vídeo lá como resposta, né, que ninguém de fato, né, era uma notícia tal, e alguém tá lá nas redes sociais dela, então por que você tinha rede? Você sabia, filha, você sabe o fardo que você levava ao ponto que você resolveu casar com uma pessoa assim, né, você também acaba se tornando, vamos assim dizer, cúmplice de uma certa forma de uma pessoa que fez o que fez. E o problema, meu amor, foi esse, né? Olha, tá, vamos casar, né? O amor é lindo, não sei o quê, mas a Bíblia também fala que nós mulheres, né, somos as sábias edificam a casa. As tolas derrubam com a própria mão. Então, nesses 6 anos que você fez ele muito feliz, que só sabe falar que, olha, como eu como mulher fiz ele feliz, ele como homem me fez feliz, tal. Poxa, cara, e esqueci, né, sabe, não ter um pouco de empatia. Tanto ela como também algumas coisas do pastor que falam assim, ele fez há 30 anos, como se não fosse nada. Em uma matéria que eu vi do vídeo show, né, tinha aí na plataforma, acho que devem ter tirado. Quando a Glória Pérez fez a novela, a novela, ela tinha um brilho no olhar, era a primeira novela dela, né? Isso ela conta em todas as entrevistas, mas você via que antes de acontecer essa coisa horrível, ela tinha um brilho, ela estava feliz, ela até conta no documentário que era um ano de realizações para ela. Depois disso, filha, o brilho dela não foi mais o mesmo, porque ela perdeu a filha. Então, assim, gente, mesmo com as nossas dores, né, a palavra fala que é para nós chorarmos com quem chora e alegrar com quem se alegra, mas vamos manter o respeito e a empatia, né? Que coisa feia, que coisa nossa, que vergonha, sabe? Provavelmente ela deve ter sido sinalizada, né, pela igreja lá a parar com isso, né? Talvez fosse a lacerante dor dela, né? Só que ela tem que entender que há 30 dias, há 30 anos tem uma família aí dilacerada, despedaçada, sempre pensando no que a Daniela Pérez teria sido e vivido se estivesse viva, né? Se ela tivesse hoje, né, se ela tivesse no dia 11 de agosto completado seus 52 anos, que não foi possível, né? É isso, gente. Eu vi esse vídeo ontem aqui no Quai, né? E, não sei aonde eu vou postar, mas pra gente pensar um pouquinho, né? Que às vezes a nossa dor, né? Antes da gente ficar, né, reverberando nossa lacerante dor, às vezes também pensar um pouco no próximo, né? Pensar naquilo que a gente fala, publica, né? Porque tem coisa que não volta atrás e acaba gerando um desconforto aí, né, atingindo pessoas e em um momento como esse, que infelizmente as pessoas estão se eximindo de querer se compreender e ferem umas às outras, né? Então fica aí o pensamento da semana, né? E um bom dia, eu vou tentar deixar esse vídeo, eu espero que, né, não tenha problemas em deixá-lo aqui, porque eu achei ridículo. E a questão é, gente, vocês não precisam nem comentar e nem dar like, é só pensar um pouco, né, para refletir, tá bom? Super beijo para vocês e tchau, tchau. Tô vendo aí os comentários de vocês. Eu queria deixar homenagem pro meu marido, uma pessoa que eu amava. E vocês podem ter certeza que todo mundo que o julgou, todo mundo que desejou a morte dele, tem o sangue dele em suas mãos. E vocês vão pagar por isso. Vocês podem ter certeza disso. Porque eu sei que foi um crime muito, muito, muito pesado. Mas foi há 30 anos atrás. E ele se regenerou, ele se transformou. E vocês podem ter certeza disso. Que o mal que vocês estão fazendo é o mal que ele fez lá atrás.
E todos vocês vão pagar por isso, ok? E ele morreu sim em meus braços, e feliz, sem dor nenhuma. E ele foi feliz. Ele foi muito feliz. Esses 6 anos que nós estivemos casados, ele foi muito feliz. Mais feliz do que a maioria das pessoas nesse mundo todo. Porque eu fui mulher o suficiente para fazê-lo feliz. E ele foi homem o suficiente para me fazer feliz. Só Deus e ninguém mais sabe o tanto que nós fomos felizes. O tanto que ele me... Galerinha, eu voltei de novo na questão do mesmo vídeo, né? Já é de noite. E aí eu achei uma declaração, inclusive, do Raul Gazola sobre essa questão, né? Porque eu penso assim que é uma vergonha, né, para uma comunidade cristã, assim, dar informações que não são assertivas sobre o caso da Daniela Pérez, né? Porque falaram que o cara cumpriu tudo. É aquela coisa, né? O problema das igrejas é maquiar coisas que precisam ser corrigidas, né? Enfim. E ele deixa aí uma declaração, né? Um pensamento bem importante, inclusive, né? Sobre aquilo do que acontece quando a gente faz o mal, né? Não se arrepende, na verdade, né? A gente continua naquele orgulho de achar que estava tudo certo e isso, ele nunca se regenerou. Essa é a minha humilde opinião e vai das coisas que a gente foi vendo nos últimos 30 anos, né? Então, Raul Gazola deixa aí uma mensagem importante e que fique de reflexão aí, né, para muita galera que vai para a igreja com o intuito de não é buscar uma remissão, é de buscar a atenção das pessoas daquela comunidade sem dar os seus frutos de arrependimento, que é aquilo que eu falei anteriormente. Olá, tudo bem? Ontem foi o enterro do assassino da Dani e o pastor lá, o bispo que rezou a missa lá, disse que ele não era um monstro. Eu não sei que nome dá para uma pessoa que mata uma menina de 22 anos com 18 facadas, 15 no coração e 3 no pescoço. Se ele não é um monstro, nós temos que arranjar uma palavra mais forte para ele. Mas eu fiquei pensando sobre a justiça divina, que tarda, mas não falha. Ele foi condenado a 29 anos de prisão, mas cumpriu menos de 6. E o resto ficou em liberdade e foi ser pastor da igreja, dessa igreja aí. E agora, aos 53 anos, ele morreu. Então, a justiça divina realmente tarda, mas não falha. A média de vida do brasileiro é de 80 a 85 anos. Então, ele foi condenado à morte. Sim, porque ele perdeu, no mínimo, mais 30 anos de vida que ele poderia ter ficado aqui tentando implantar suas mentiras nas pessoas que o seguem e acreditam nele. É isso. Justiça divina tarda, mas não falha.